Então, é um momento muito especial, né? Sejam bem-vindos à nossa discussão. E o objetivo do nosso trabalho, do ciclo de debates em agroecologia, é estimular, né, a troca de experiências e o debate sobre a agroecologia para a nossa comunidade acadêmica aqui do campus, né, para os profissionais que trabalham na área de educação e também para os profissionais de ciências agrárias, né, os nossos egressos que estão trabalhando aqui na região. O objetivo é a gente discutir, refletir sobre as problemáticas, né, que atualmente a nossa agricultura está enfrentando aqui na Amazônia, uma série de impactos aos nossos ecossistemas. A partir disso, né, discutir alternativas agroecológicas, buscando, né, uma agricultura diferenciada e principalmente o bem-estar, né, de todas as populações, tanto agricultores familiares como populações tradicionais. E essa atividade do ciclo de debates é uma atividade conjunta de 2 projetos de extensão. Um projeto de extensão são ações agroecológicas na educação no campo, na microrregião de Altamira, coordenado pela professora Carla, na Faculdade de Etnodiversidade. E o outro projeto é construindo conhecimentos agroecológicos aqui na região de Altamira, coordenado por mim, né, no curso de agronomia. Além, né, desses 2 projetos, essa atividade do ciclo de debates é também estimulada, né, por um grupo de estudos em agroecologia, que é formado por os alunos do curso de agronomia e de educação do campo, que tem interesse em debater e conhecer mais sobre a agroecologia. Então, já tem alguns membros do grupo, né, presentes aí na nossa reunião, e essa atividade, né, é um pouco o resultado das nossas reflexões que a gente está tentando fazer já há alguns anos. Bem, dando continuidade, né, à nossa programação, então, o nosso primeiro debate do ciclo de debates, né, tem como tema agroecologia, ciência e saberes tradicionais. Para discutir, né, esse tema, nós temos 2 convidados. O professor Luiz Mauro Silva, que é engenheiro agrônomo, né, formado pela Universidade Federal do Amazonas, com mestrado em agriculturas familiares pela UFPA, com doutorado em ciências pela Universidade Federal de Pelotas, né, atualmente o professor Mauro é diretor adjunto da Faculdade de Desenvolvimento Rural, do Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares, né, que é o INEAF, acho que todos conhecem. Atualmente, ele está atuando na pós-graduação em agriculturas familiares e é membro da Associação Brasileira de Agroecologia. Seja bem-vindo, professor Mauro, né? Gratidão por estar presente no nosso debate. A nossa convidada é a Francisca Jocélia Amorim, ela é egressa da Faculdade de Etnodesenvolvimento, aqui do campus de Altamira. Ela tem especialização em Educação e Direitos Humanos e é membro da Associação das Famílias Trabalhadoras da Transamazônica e Xingu, e atualmente, né, atua como terapeuta na ciência da bioenergética. Então, seja muito bem-vinda, Jocélia, na nossa discussão. E agora a gente vai abrir a palavra, né, para os nossos convidados fazerem suas colocações de bem-vindas aí para a nossa discussão, e depois a gente inicia o debate. Vamos iniciar aí com o professor Mauro. Obrigado, Maristela, Carla. Eu queria agradecer imensamente o convite de participar dessa atividade, que eu acho que é fundamental para a gente refletir, né, mesmo nesse período de distanciamento. Falar da minha saudade de Altamira, né? Tantas aulas, tantos anos a gente investiu em formação, em pesquisa, e eu tenho o campus de Altamira como um verdadeiro parceiro, tenho muitos colegas aí, até estudantes nossos que são colegas profissionais, então, com muita felicidade, né, que aceito o convite, e retomo um pouco assim, esse diálogo, né, com o campus de Altamira, com os cursos. Me solidarizo também com todas as famílias que estão atravessando essa pandemia, né? Tanto aquelas que tiveram algumas perdas sentidas na família, nos amigos, quanto aqueles que se cuidam até hoje e fazem sua parte.
A minha fala, após eu vou fazer uma exposição, mas ela tem muito relacionado com a minha formação, com a minha trajetória de formação. Como a Maristela falou, eu sou formado em uma escola clássica de agronomia, mas o contato com a realidade amazônica, o contato com os agricultores e suas organizações me proporcionaram uma formação mais em contato com a realidade. Então, a minha maneira de fazer pesquisa hoje é diferente, porque eu aprendi e aprendo muito com a sociedade do campo, né, com as realidades. E isso, para mim, é fundamental para a gente pensar a perspectiva da ciência, uma ciência amazônica e tropical. Então, a minha apresentação vai ser muito nessa linha. Fico feliz que é a primeira, porque eu escolhi uma abordagem mais epistemológica, então eu acho que vai trazer elementos iniciais de reflexão. Queria agradecer também a oportunidade, porque faço parte de um instituto muito novo no campus de Belém, Instituto Amazônico de Agricultores Familiares, que tem uma faculdade nova e temos um curso de bacharelado em desenvolvimento rural, que muito discute e propõe também uma trajetória de formação voltada para esses povos tradicionais e essas lógicas de socioprodução na Amazônia. Muito era isso. Obrigado a todos que estão participando. Obrigado, professor Mauro. Agora a Jocélia para dar boa noite aí para a gente. Tá. Então, boa noite a todos e todas. É um grande prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite, a oportunidade, viu, de poder participar. Eu sou agricultora familiar, né? Venho assim, de toda uma família de agricultores familiares e sou membro também de uma comunidade tradicional. É a primeira comunidade, o primeiro povoado que deu início a então Transamazônica hoje, né, quando foi fundado aqui esse povoado, ainda não existia a Transamazônica, e eu faço parte dessa comunidade tradicional, né? Então, é um grande prazer estar aqui com vocês. Eu saúdo a todos com um grande abraço, né, com um abraço de muita luz, já que a gente não está podendo se abraçar esses dias, né? Muita força, muita coragem pelo momento que a gente está passando, para todos nós, né? Aqui já passou quase toda a família por essa pandemia, mas graças a Deus está todo mundo bem. E assim, a minha fala, eu acredito que vai ser muito, vou me colocar muito nela, né? Por ser agricultora, quando a gente começa a falar, às vezes se faz muito presente na fala. Mas eu espero que seja um bom debate, né? Que a gente possa estar participando desses e dos outros debates e que seja proveitoso para todos nós, com certeza. Obrigada. Gratidão, Jocélia. Antes da gente começar o debate, né, eu gostaria de dar alguns avisos, né? Durante o debate, as pessoas que quiserem fazer perguntas, né, elas podem fazendo as perguntas pelo chat, né? E também, logo após, né, o início do debate, a gente vai colocar a lista de frequência, né, também no chat, para as pessoas acessarem o link e responderem um pequeno questionário, colocando o seu endereço para poder ter acesso ao certificado. Tá? Então, a gente vai sempre dando esses avisos, né, para ninguém esquecer, né, de estar sempre consultando o chat, colocando suas perguntas e também podendo fazer a inscrição. Então, gratidão a todos, né, que estão com a gente aqui no nosso debate, e a gente vai começar, né, a nossa discussão com a participação do professor Mauro, né, que vai iniciar a apresentação do nosso tema. Bom, eu preparei uma apresentação, alguns slides, para ilustrar um pouco a minha abordagem. Eu vou tentar compartilhar, vou pedir a paciência de vocês para subir um pouco e colocar em compartilhamento a apresentação. Aí eu peço só a professora Maristela e a Carla que me deem um ok se tiver tudo compartilhado, tá? Certo, professor. Ok? Ok, professor Marco, está sendo bem visualizado. Acho que todos então,
Ótimo, eu vou marcar meu tempo aqui, vou marcar 20 minutos, para tentar seguir o tempo, né? Então, eu vou falar um pouco sobre a agroecologia, ciência e saberes tradicionais, mas numa perspectiva mesmo da academia, né? Mas numa perspectiva crítica da ciência. Então, por isso que eu falei que a minha ideia é de fazer uma abordagem mais epistêmica, né? Mas na fala de um agrônomo, né, como eu coloquei, que tem uma formação tradicional e tem uma trajetória de formação em diálogo com saberes práticos, né? Então, para mim, isso faz todo sentido quando eu entro no debate da agroecologia. Hoje eu ainda participo do GT Agroecologia, Educação e Agroecologia da ABA, e a gente tem a oportunidade de fazer esse debate lá dentro, crítico sobre ciência e agroecologia. Então, eu começo dizendo que a agroecologia ela não é um conceito, ela não é uma disciplina. Na minha leitura, ela é prática, ela é movimentos e ela é saber. Aí a ideia é explorar um pouco isso. Aí eu lanço 3 questões importantes para reflexão, né, de todos. Primeiro, o que é agroecologia? O que é esse termo? O que ele traz para a academia, o que ele traz para a sociedade, e no que ele ajuda, né? Porque é um termo europeu. A agroecologia é um termo europeu, vem do clima frio. É um termo bidisciplinar. Então, ele é forjado dentro de uma perspectiva disciplinar da ciência clássica, de ciência moderna. A outra questão, a agroecologia é uma nova ciência, quer dizer, é uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Se a agroecologia ela é prática e ela é movimento, eu tenho que entender o que é isso. Eu circulei um texto, um artigo, que foi publicado no Dicionário Analítico, o Acuru, do Acre, sobre agroecologia. Assim, em síntese, eu digo o seguinte: a agroecologia é movimento e prática, ela é mais isso do que ciência, né? Pelo simples fato do paradigma atual da ciência normal, não dá conta de compreender qual é a dimensão dessa perspectiva agroecológica. Essa é a grande dificuldade. Não é que a agroecologia não tem pretensão de ser incorporado e dar bases para uma discussão mais acadêmica. É porque é um método, a gente tem um limite de método. A agroecologia é difícil de ser compreendida do ponto de vista disciplinar, e não na totalidade. A gente tem que entender na totalidade. Eu trago uma modelização muito mais para a gente compreender esse processo de evolução, essa tentativa do ser humano de entender as relações e os fenômenos naturais. E é onde a ciência moderna nasce, né? Então, a gente está sempre numa relação entre humanos e natureza. A gente já fez opção por uma questão da divindade, de entender os fenômenos como sobrenaturais, ou mesmo com sobre-humanos, né? Os super-humanos, ídolos, até que a gente entra numa perspectiva de um mapa de regras sobre a compreensão desses fenômenos. Isso seria a ciência moderna, é o paradigma atual vigente. Só que essa relação, essa compreensão da humanidade sobre a relação natureza, sociedade e divindade, ela vem evoluindo ao longo do tempo. Desde as sociedades modernas, até passando pela antiguidade, onde, de certa forma, o divino e o humano estavam contidos na natureza, até um total apartamento, né? A gente acaba apartando e distanciando o que é natureza, o que é da sociedade do humano, e a divindade perde muito esse peso da compreensão desses fenômenos naturais do planeta. Dito isso, a gente entra numa perspectiva de ciência, num paradigma normal, né, regras universais, ou seja, a necessidade que a gente tem de ter um conceito único que explique tudo no universo e explique a sociedade, até essa crise atual, né? A gente vai falar um pouco na frente essa evolução tecnológica. Mas o que a gente tem hoje, de fato, é uma necessidade de entender esses fenômenos sociais e esses fenômenos naturais e a relação entre sociedade e natureza. Só que como esse paradigma ele não traz uma perspectiva de entender a complexidade, a totalidade, a gente vive
uma crise. Essa crise não é só da ciência, essa crise é da sociedade. Porque a sociedade moderna, ela é forjada dentro dessa perspectiva do paradigma moderno de ciência, né? E com a evolução, porque a gente continua mudando as nossas relações com a natureza, mudando a natureza, e a natureza impondo mudanças na sociedade. Então, nessa complexidade, surge o resgate dessas práticas mais ancestrais. Como é que os povos tradicionais conseguem se relacionar de uma maneira interessante com a natureza, mais horizontal, mais harmônica. Só que esse paradigma não dá conta. É por isso que, na perspectiva agroecológica, a gente coloca que a gente precisa de uma ciência que dê conta de entender essa complexidade. Dito isso, eu acho importante colocar, fazer duas afirmativas. Dentro da perspectiva de que conhecimento é conhecimento, não tem conhecimento de segunda ordem, o saber popular e o saber científico, eles não diferem quando eles se tornam práticas. Ou seja, todo saber acadêmico, toda técnica que é forjada em laboratório, em campo experimental, ou no mental do humano, só tem valor quando ela é praticada, ela é aplicada, né? Então, tanto faz, se ela virou prática, ela pode ter vindo do saber popular ou científico. Ela virar prática é simplesmente dizer que ela está adaptada ao contexto concreto que demandou essa prática, né? Essa tecnologia. E não o que acontece hoje. A ciência, na verdade, a ciência normal, essa ciência moderna, ela cria uma técnica e adapta a natureza a essa técnica, né? Isso tem um custo enorme para a questão ambiental, para a questão econômica, social, cultural, etc. A outra afirmativa é que o saber popular e o saber científico, eles podem diferir, mas eles diferem nos enunciados e nos métodos, ou seja, na forma da gente compreender essas práticas, né? Entendendo prática como ação concreta e contextualizada, né? Se eu tenho uma prática de capina, aí eu vou falar um pouco da agronomia, uma prática de capina na várzea, a técnica, a tecnologia que eu vou utilizar, não necessariamente vai ser a mesma que eu utilizo na terra firme, né? Agora, eu posso transformar a várzea em terra firme para impor a minha técnica. Então, é outra perspectiva de entender o papel da ciência. Então, a gente está diante de dois saberes, que é o saber prático e os saberes acadêmicos. Os saberes práticos, que a gente diz, adaptado um pouco da reflexão do Landé e de Fontaine, é fazer para saber, né? No popular, a gente aprende fazendo, né? A gente não tem essa memória oral, ela é muito mais interessante e da ação é muito mais concreta do que a escrita. Por outro lado, toda a evolução da ciência trouxe a importância do saber acadêmico, ou seja, a gente entender que uma prática é importante e ter como aprender métodos para aprender essa prática, sistematizar e, de certa forma, levar, intercambiar, né, trocar e permitir que outros sistemas adaptem essas técnicas com suas eficiências. Então, a gente está diante dessa dicotomia, que não necessariamente precisa ser uma dicotomia. A gente tem dois contextos de produção de saberes. O contexto concreto da realidade ecológica, cultural, socioeconômico, onde as populações não têm a intenção de um controle dos elementos naturais e tem o desafio de adaptar o mais próximo da realidade do contexto local às suas práticas, às suas técnicas. Por outro lado, a gente tem a ciência normal, né? A ciência clássica, que impõe um controle dos elementos naturais, seja em laboratório, seja em estações experimentais, etc., conduzindo todo esse procedimento de produção de conhecimento dentro de regras científicas descontextualizadas. Ora, se eu tenho uma produção de saber descontextualizada, eu vou ter muito mais dificuldade de levar a determinada realidade, porque eu tenho que adaptar a realidade. Então, o grande desafio é esse: como é que a gente vai dialogar esses dois saberes que são fundamentais para a sociedade atual, né? Mas que, de certa forma, não têm dialogado pela distinção de método e de objetivo. Tá? Então, fica um pouco essa provocação
acho que especialmente com o pessoal das agrárias, talvez, né? Então, por que a gente não precisa de um conceito universal de agroecologia? Na minha leitura, é pelo simples fato de que a gente já está partindo de uma premissa de que essa ciência normal, do disciplinar, da modernização universal de conceitos, né, de métodos, ela não dá conta de entender a complexidade. Então, dificilmente a gente vai ter um conceito, uma definição de agroecologia universal, né, que diga o que é agroecologia na Amazônia, que é uma região biotropical, e a mesma forma que o mesmo conceito funcione na Europa ou no clima frio. No fundo, na perspectiva agroecológica, a gente tem que estar muito mais atento aos princípios essenciais de uma perspectiva agroecológica. Eu vou colocar alguns que eu considero principais. A perspectiva da coevolução, ou seja, não é só a técnica que muda o ambiente, né? O ambiente muda com a intervenção humana, mas o humano muda também com a mudança do natural. Então, tanto o humano quanto a natureza evoluem juntos e de uma forma interdependente. A autonomia, porque todo mundo que produz ou estabelece uma lógica de socioprodução tem que ter autonomia para desenvolver o seu projeto familiar, o seu projeto coletivo menor da comunidade. Se ela perde essa autonomia, ela perde um princípio fundamental da agroecologia. Diversidade como integração, com integração, porque não adianta só ter diversidade de estratégias no campo de produção, se essas atividades não estão interconectadas, não alimentam uma possibilidade de gestão de fertilidade, de matéria, de energia, de consumo. Resiliência como sustentabilidade, na perspectiva de que quanto mais diversificado é um sistema, maior a capacidade dele de resistir a crises inúmeras, né, econômicas, ecológicas, sociais, etc. Protagonismo social, construção coletiva e diálogo de conhecimentos, né? Ou seja, o conhecimento ele é produzido no local. Né? A gente tem problemas, tem demandas do ponto de vista social, econômico, de produção, mas no mesmo espaço que tem esses problemas, tem gente construindo soluções. Aí eu levanto 3 questões para explicar, tentar explicar um pouco para vocês como é que eu vejo quais são os sujeitos do campo hoje, né, para entender um pouco essa dificuldade do diálogo. Quem realiza a produção de alimentos no campo? A gente tem que ter clareza de quem é que produz alimento no campo, quais os tipos de agricultura, que tipo de sujeitos estão envolvidos nesse processo. Eu vou pegar um pouco a reflexão teórica do Van der Ploeg para tentar explicar isso rapidamente para vocês. Então, tem 3 lógicas que operam na produção de alimentos no mundo. Né? A gente tem uma que é a lógica capitalista, que ela parte da centralidade das multinacionais, que decidem praticamente tudo o que é discutido em prioridade na Bolsa de Valores, né? São as que demandam commodities, elas que financiam formação, pesquisa, políticas públicas, elas determinam hoje a maior parte do que vai ser investimento humano na produção de alimentos. Mas ela não faz uma coisa, essa lógica capitalista, ela não estabelece uma relação concreta com o campo, com a produção. Para isso, ela cria uma lógica, um sujeito importante para impor à natureza a técnica. Aquilo que eu falei para vocês. A gente está falando aqui, não está falando de técnica adaptada à natureza, ao bioma. É uma técnica que vai impor o controle, vai adaptar a natureza à perspectiva tecnológica imposta pela lógica capitalista. Eu estou falando da lógica empresarial, que são famílias, são empresários, né? São investimentos individuais ou familiares, que tem como referência a demanda da lógica capitalista, ou seja, é o que é imposto em termos de tecnologia de relação com a natureza. Quem faz agricultura é quem estabelece uma relação concreta com a natureza. Então, o empresário estabelece, mas é uma relação de controle, artificialização e simplificação dos elementos da natureza. Ou seja, são os princípios da ciência normal, né?
simplicidade, estabilidade e objetividade. Né? Quanto mais simples for o plantio, a variação em termos tecnológica, maior a objetividade. Né? E a estabilidade é aparente, né? Ou então é ilusória, porque parece que, aplicando toda a tecnologia, você não vai ter nenhuma limitação e nenhuma imposição negativa do ambiente. Só que, diante de qualquer crise, principalmente a financeira, esse sujeito, o empresário do campo, ele some, ele deixa de existir. O capital é volátil, ele acaba saindo do campo e vai para outro setor, industrial, especulativo, etc. E nós temos as lógicas milenares, né? Porque essa lógica empresarial ela tem de 70 anos. A gente tem as lógicas milenares, que são as lógicas camponesas, ou as agriculturas tradicionais. Aí a gente pode falar especificamente da Amazônia, de toda a diversidade que tem. São lógicas que lutam pela sua autonomia. Né? Aí eu vou tentar um pouco falar dos princípios. Essa autonomia é porque ela não é uma empresa. A lógica da agricultura familiar, da lógica camponesa, ela é uma relação de socioprodução, ela produz para a reprodução social. Essa é a primeira prioridade dela. Então, ela produz para o consumo familiar, o projeto da família. Ora, se é para o projeto da família e ela precisa produzir, garantir essa produção no seu lote, no seu espaço, quanto mais diversificado, maior a capacidade dela garantir esse consumo. Então, a autonomia está muito relacionada à capacidade de adaptação à diversidade do meio natural. Né? Também um outro elemento importante é a capacidade que ela tem de uma coevolução com a natureza, né? Que ela consegue adaptar as suas lógicas, as suas atividades de exploração no meio, seja ele várzea, seja ele terra firme, e consegue produzir alimentos saudáveis. Né? Qual é a diferença? É uma contradição usar agrotóxico na lógica familiar, porque se você produz para alimentar a família e o excedente disso é comercializado, lógico que me interessa comprar esse excedente, porque é fruto, né, é consequência de uma produção saudável. Foi produzido para a família se alimentar. Nenhuma família vai querer envenenar, né, seus filhos, os seus parentes. Então, numa perspectiva de crise, seja ela econômica, financeira e ambiental, essas lógicas de produção, né, eu estou pegando um pouco dos princípios da teoria do Chayanov, a família é capaz de trabalhar 7 dias na semana, 24 horas por dia, porque o que está em jogo é a reprodução social, é a vida, né? Não é uma mera contabilidade de administração rural. Então, essa lógica, ela dificilmente pode ser compreendida dentro da perspectiva disciplinar que a gente tem disponível na nossa formação clássica. Né? Então, são lógicas bem distintas e importante dizer que a gente não está falando, quando a gente compara a lógica camponesa com a lógica empresarial, a gente não está falando de uma dicotomia. Gente. O modelo da lógica empresarial, ele pode ser um modelo único, imposto para a natureza, para quem está no campo. Mas as lógicas familiares não é um modelo geral, não vai ter um conceito de agricultura familiar. É por isso que é difícil você pensar no conceito de agroecologia. Ao passar isso, a gente pode pegar uma evolução dessa diversidade, dessa relação sociedade e natureza no campo. Né? Então, se a gente pegar 10 mil anos atrás, até os dias atuais, todas essas relações que estão envolvendo o saber tradicional persistem até hoje. Que a gente tem a mania de fazer uma linha de tempo determinista, achando que o que é primitivo já existe, né? E o que existe hoje é a agricultura moderna. Mas não é assim. Principalmente nos países dos biomas tropicais, são muito significativos. Então, se a gente vê, a partir dessa faixa vermelha, a gente vê que começa uma perspectiva de construção da ciência moderna dentro da agricultura. E aí a gente muda a relação com a natureza de uma maneira radical. Ou seja, a gente não cumpre mais o tempo da natureza, a gente rompe com o tempo da natureza e rompe com a complexidade, com a diversidade. Isso, de certa forma, explica um pouco a dificuldade dessa ciência que impõe técnicas de controle, de simplificação
e não consegue valorizar essa perspectiva da complexidade, da diversidade que o bioma, principalmente os tropicais, eles dispõem. Então, a gente vê que o saber prático, ele é milenar, ele vem acumulando e vem sofisticando significativamente esses saberes, e a gente, como a gente não tem metodologias, o método nos cega, a gente não consegue sistematizar e compreender como essas lógicas, esses saberes práticos têm evoluído de uma maneira interessante. Para finalizar essa parte, eu reafirmo, isso é uma falsa dicotomia. Esse debate entre a agroecologia, a agricultura familiar e agronegócio, isso está dentro de uma arena política. Aí, na arena política, é um debate fortíssimo. Mas, do ponto de vista da academia, não existe essa dicotomia. A gente não vai criar um modelo único de agroecologia e replicar isso para todas as lógicas familiares da Amazônia do mundo. Vai dar trabalho. É investimento em pesquisa, é coisa que a gente não tem, porque a lógica de pesquisa e financiamento de políticas, né, de produção de conhecimento científico não considera e não enxerga essa complexidade. Então, para sintetizar, a gente está dentro dos princípios da ciência normal, simplicidade, estabilidade e objetividade, a gente olha o produto, né, a gente está interessado no produto, não é no contexto, não é na totalidade, e a gente está buscando uma comprovação científica, é a dicotomia da tese e da antítese, para a gente buscar uma única verdade. Então, tem que ter uma verdade e o resto não é uma inverdade, né? Ou é uma tese que não serve mais. E a gente tem 3 caminhos. Ou a gente mantém essa ideia da ciência moderna atual, ou ela vai se sofisticar, né, como vem acontecendo, na perspectiva metodológica, principalmente, mas não na matriz, na mudança da matriz tecnológica, né? Ou a gente parte de uma ruptura paradigmática, né? Numa perspectiva kuhniana, dizendo que, olha, uma ciência que pensa na simplicidade, estabilidade e objetividade, que busca uma tese, que não abre mão dessa dicotomia, não interessa. Não interessa para... Um momentinho, só que meu alarme está tocando aqui. Deu 20 minutos, eu estou terminando. Um momentinho. Então, a proposta da perspectiva agroecológica é realmente uma ruptura, né? Diametricamente oposta, em vez de simplicidade e complexidade, porque a gente vive no mundo complexo, a gente vive num sistema aberto e complexo, instabilidade, porque é uma perspectiva da coevolução, o mundo é dinâmico, a sociedade é dinâmica, e a subjetividade, porque é fundamental o que os outros pensam, né? Como os outros leem e olham a realidade e os fenômenos sociais e ecológicos. Então, o que nos interessa aqui é o diálogo de distintos conhecimentos dos saberes. Se a gente for ilustrar de uma maneira bem simples, né, não talvez a ilustração ideal, mas é como se a gente estivesse discutindo nessa peça de um tabuleiro do paradigma hegemônico, uma peça que não cabe aqui. Ela não é explicada e nem cabe nenhum método disciplinar. Ou a gente transforma essa peça para enquadrar aqui, ou a gente cria outro tabuleiro, né? Outra perspectiva de diálogo dentro da ciência, o que seria um outro paradigma. Para finalizar, eu deixo aqui algumas questões que eu acho importantes. Qual o papel da academia na realidade rural amazônica? Ou então, qual é o nosso papel? Nosso papel é fazer ciência. Então, por que a gente faz ciência na Amazônia? A gente faz porque a gente tem a obrigação de fazer, a gente faz porque a nossa trajetória de formação está vinculada à nossa realidade e a gente tem um projeto de vida e, portanto, a ciência é fundamental para dar visibilidade, valorizar. A gente faz ciência com quem? Se o meu projeto de vida ele cabe numa perspectiva de sociedade que está muito ligada a esse modelo urbano-industrial de consumo, vou fazer ciência para essa sociedade, na perspectiva de não reconhecer a vida no campo, ou eu vou fazer ciência numa
com atores, com sujeitos do campo que têm demandas concretas, que não necessariamente são as demandas do mercado ou da lógica capitalista. E, por último, ciência como? Se eu não posso definir como eu vou fazer ciência se eu não decidir com quem eu quero fazer, qual é a demanda que interessa, que é a mais sensata, e por que eu tenho que fazer ciência. A ideia era um pouco essa, era de jogar um pouco essa provocação, e eu acho que se complementa muito com um pouco do diálogo que a Josélia vai fazer em seguida. Obrigado. Muito obrigado, professor Mauro, pelas reflexões inspiradoras, né? A gente vai ter muita coisa para pensar, muito obrigado. E agora a gente gostaria, né, de convidar a Jocélia, que vai trazer uma série de reflexões sobre os saberes tradicionais e a sua experiência, né, como agricultora familiar. Então, a Jocélia com a palavra. Enquanto ela vai se organizando, a Jocélia, com a questão do microfone, eu vou colocar, né, a respeito do chat. Agora vocês podem, né, começar a colocar as perguntas, as inscrições, né, no chat, e assim que a Jocélia fizer suas colocações, nós vamos começar o debate. Jocélia, esteja à vontade. Sim, obrigada. Foi muito bom, né? A exposição do professor, às vezes, que tem mais para se falar, mas vamos falar bastante dos saberes tradicionais. Eu gostaria de começar minha fala com o pensamento de um dos nossos idosos, que a gente não chama de idosos, nós gostamos de chamar dos mais velhos da comunidade, que ele diz o seguinte, que nós precisamos do meio ambiente para vivermos, mas o meio ambiente não precisa de nós para existir. Logo, se a gente para de existir, tudo permanece seguindo o curso natural. Então, quero iniciar com essa reflexão, né? E às vezes a gente acha que pode dominar aquilo que não se domina, né? Então, se falando da ciência, um pouco da ciência agroecológica e da sua importância, dotada dos princípios ecológicos essenciais produtivos e os mantidos protegidos, seus recursos naturais, eu quero falar um pouco de uma parte desse conceito que é muito interessante e de grande importância para nós produtores, para nós agricultores, para podermos entender e vivenciar nas nossas ações diárias, que são esses os princípios. Que sejam culturalmente sensíveis, justos socialmente e que se faça economicamente viáveis. Culturalmente sensível. Para nós é muito importante entender um pouco essa ciência, né, a partir da faculdade a gente pode entender melhor e também trazer para nosso povo, para nossas comunidades, todos aqueles que estudam e que participaram desse curso de étnica. Quando se fala culturalmente sensível, porque eu quero falar dessa parte para vocês? Porque geralmente a nossa cultura, ela só é dada valor quando é economicamente viável. Não culturalmente, não são culturalmente sensíveis com a gente. Né? Se a cultura da qual eu faço parte não é economicamente viável, então não se respeita a cultura. Né? Se passa por cima da cultura para produzir, seja lá o que for, que tenha valor econômico. E justo, socialmente justo. Geralmente, as coisas nem sempre são socialmente justas, né? Geralmente são mais injustas do que justas. E, assim, quando nós pensamos em algo socialmente justo, vendo esse conceito da agroecologia, para nós ajudar aqueles que também não têm, né? A ter o que ele não tem, ou compartilhar aquilo que as pessoas não têm. Porque nós não vivemos num mundo só de troca de... Né? Nós temos outras maneiras de viver
Nós temos outra maneira economicamente de viver. Então, quando a agroecologia traz para a gente esses conceitos, a gente vê que essa é uma ciência de suma importância para nós, né? E que traz bastante conhecimento e que se faz muito importante na nossa prática. E economicamente viável. A gente sabe que se precisa, né, de ter algo para poder sobreviver, porque como o professor falou muito, a política hoje já não é mais tão, hoje não, já há muito tempo já não é mais tão favorável, principalmente a esses grupos menores, né, que chamam de menores porque a gente não tem nada de menores, né, somos pequenos grupos, mas que esses pequenos grupos se tornam grandes grupos quando se juntam. Quando se fala economicamente viável, a política que a gente tem hoje, que a gente tem há vários séculos já, ela não deixa isso acontecer, né? É como se a política fosse feita para que esses grupos não sobrevivessem. É isso que a gente sente, né? Então, é uma ciência que eu posso dizer a vocês que vem muito a calhar com a experiência de todos os povos e comunidades tradicionais. Nós temos a experiência, mas que essa é uma das ciências que vem muito nos ajudar a olhar ao entorno da política que aí está, que não é feita para nós, né? Mas fazer com que essa política possa nos englobar, né? Possa também ser algo que possa nos favorecer. Na proposta de produzir sem destruir e que seja ecologicamente sustentável, essa é uma das propostas da agroecologia, se propondo ao ver o agrossistema suportável, sustentável, sem a utilização dos produtos agroquímicos. E eu digo assim, que nessa questão da produção sustentável, suportável, sem utilizarmos os agroquímicos, nós vivemos aqui no campo uma autossabotagem. Nós vivemos uma autossabotagem politicamente concretizada para isso, né? A política da autossabotagem de que nós não podemos mais produzir nada sem usar agroquímicos, né? Então, é uma política tão bem feita que acaba que as pessoas, na sua maioria, entendem que não pode produzir mais sem agroquímicos. E isso é muito perigoso. Então, nós temos que aprender, junto com vocês que aí estão, que estudam essa ciência, junto com a gente que já entende essa ciência, junto com todos aqueles que praticam essa ciência da agroecologia, nós temos que aprender, nós que produzimos também, muito mais nós, a sair dessa autossabotagem, dessa autopoliticagem, de enriquecer ainda mais os grandes grupos que vendem os agroquímicos. Então, nós somos a prova viva de que podemos produzir, sim, grandes riquezas. Falo do meu país, porque vivo aqui e sei que em todo o planeta se produz. Nós podemos produzir, sim, grandes riquezas, alimentos saudáveis, orgânicos, sem precisar dos agrotóxicos. E, para além disso, a agricultura, principalmente a agricultura familiar, ela passa a década por uma grande transição, por uma grande transição de mudança e até mesmo uma transição de que vocês não podem mais, a gente sente assim, como se dissesse, vocês não poderiam mais estar existindo, ou estar produzindo como vocês produzem, porque os grandes grupos economicamente favoráveis do mundo, eles querem tomar conta de tudo, né? E tirar o nosso espaço. Então, essa ciência da agroecologia, ela é um dos grandes pilares de apoio a essa mudança e de agregarmos mais valores, de produzir de forma mais assertiva e de aumentar o nosso cuidado com a natureza.
Essa ciência, ela nos traz isso, porque como a gente hoje vive num mundo muito informatizado, acaba que a gente deixa um pouco daquilo que acreditávamos para seguir o que nos é dito. E também cuidarmos do meio ambiente, né, como um todo. Essa ciência, ela nos ajuda também a fazermos essa prática do cuidar daquilo que me pertence, daquilo que pertence ao outro, daquilo que pertence e vai e pode pertencer à futura geração, se assim a gente fizer a nossa parte. E eu acredito que a partir do conhecimento e a partir da agroecologia, vem tendo grandes e consideráveis avanços ao redor de todo o planeta, né? Porque a gente sabe que tem muita coisa negativa, mas se a gente olhar bem ao fundo, tem muita coisa positiva também, né? Porque nós existimos, nós estamos fazendo isso. Vocês que aí estão, que são professores, que são estudantes, estão fazendo isso porque a partir do momento que você entende, que você pratica, então nós somos parte dessa política, podemos dizer, essa política correta para o meio ambiente. Então, isso é muito animador para nós, né? Essas perspectivas que serão melhores, serão possíveis de estar vivendo, é muito animador, porque a gente sabe que a ciência, ela não é estática, ela não é parada. A agroecologia, ela vai também mudar os conceitos, né? O mundo muda, como o professor falou, tudo vai mudando, e a ciência também vai mudando, né? Mas a gente sabe que essa ciência vai mudando para melhor, para ajudar realmente, para ajudar de fato a quem faz a diferença nesse planeta, né? Que é necessário que exista essa diferença, né? Porque uma das grandes diferenças que nós podemos fazer é deixar esse mundo melhor do que o que nós encontramos quando chegamos aqui. Então, assim, é muito animador saber que nós vamos poder continuar gerando alimentos em sua diversidade, com a ajuda, tanto estamos estudando com a ajuda nossa, com a ajuda dos políticos que também pensam assim. Então, somos políticos, né? Todos somos. E como eu disse no começo, nós somos considerados pequenos grupos que já deveriam ter sido extintos, que a gente viu isso quando estava na faculdade, mas que não fomos e nem seremos. Mas esses pequenos grupos se tornam grandes e fortes, né? E nós não podemos deixar de acreditar nessa forma de produzir essas riquezas no nosso planeta. E sempre agradecendo, né, esse solo sagrado, a grande Gaia, que é a nossa Mãe Terra. E se tratando dos saberes tradicionais e conhecimentos empíricos, nós que participamos de comunidade, somos povos de comunidades tradicionais, não gostamos muito desse conceito de conhecimentos empíricos, mas é só para falar. Na verdade, esses saberes, esses conhecimentos e esses saberes tradicionais, na verdade, é ciência, é pura ciência. Para nós é ciência obtida através da observação da natureza, das experiências realizadas e repassadas por nossos ancestrais, de geração por gerações, diariamente, há milhares de anos. Peço desculpa, mas eu não quero ser muito eucentrista, nem quero ser eucentrista, mas já sendo, né? Então, o que nós fazemos é uma ciência pura, uma ciência que os mais velhos dizem que é a ciência que vem da fonte da sabedoria milenar, dos nossos entes mais velhos, experienciar na vida do cuidar da parte daquilo que tudo existe, de cuidar e de ser parte daquilo que tudo existe. Então, para nós, mesmo não sendo reconhecido,
nós fazemos essa ciência e queremos continuar fazendo. E saber cultivar a terra sem machucar, sem matar, sem destruir. Sem destruir tudo que nela existe. Ter o grande respeito para prover a todos a vida em abundância. Esses são pensamentos que a gente traz, que a gente tem conosco, quando nós vamos fazer a prática do cultivar a terra, né? Não machucar o que já está sendo, o que já é tão machucado e tão destruído, né? Porque não é nossa. Nós não temos aquele pensamento de posse, aquele conceito de posse. É meu, é minha terra, é minha fazenda, é meu sítio. Não é nossa, de todos. Eu apenas estou usufruindo agora enquanto eu existo aqui, né? E com muito respeito a essa terra. A terra é o maior banco genético de espécies existentes. Aprendemos com a natureza a produzir sem padronizar as coisas. As espécies, seja qual for, animal, vegetal, precisamos uma da outra para continuar existindo. A natureza, ela nos ensina a plantar, a cultivar, respeitando e cuidando do que já existe. A natureza, ela nos ensina que não precisa ter um padrão para poder produzir, né? Porque quando você entra numa mata, você vê que tem todos os tipos de espécies e que elas ali crescem e dão flores e produzem frutos que nós também colhemos, né? E junto com a natureza, já que tudo cresce, que tudo brota, que tudo nasce, nós aprendemos também que não existe, que insetos não são pragas, né? Insetos, eles têm a sua função no mundo. Não precisamos de agroquímicos para destruí-lo. Nós sabemos que todo ser vivo, todo ser tem a sua função e deve ser respeitado como tal. Não devemos eliminá-los. Todas as plantas crescem e nascem na natureza em meio a todos esses insetos. Então, se as plantas em meio à natureza crescem, nascem e crescem, em meio a todos esses insetos, o que nós podemos fazer é aprender essa grande lição de saber cultivar em meio a esses insetos também e a tudo que existe na natureza. Que sejamos sábios como a natureza. Nós acreditamos que essa é a grande lição. Esse é um grande recado dos povos da floresta, das águas e da terra. Que sejamos sábios com a natureza. Aprendemos também com a natureza a observar tudo que nela existe. Por isso da grande importância de tudo isso, né? Nós observamos as estrelas, o sol, a lua, os insetos, os pássaros, as águas, as enchentes, o baixar das águas. E tudo isso vai nos indicando quando plantar, onde plantar. Essa é parte da nossa ciência, para além das outras ciências que a gente aprende junto. Quando nós chegamos aqui, nós encontramos tudo perfeitamente pronto. As árvores, os arbustos, as flores, os frutos, tudo que existe. Tudo à nossa disposição. E a grande mensagem que eu quero deixar a todos nós é que somos todos um, somos todos um. Não podemos ferir e destruir e acabarmos com tudo aquilo que nos traz tanta abundância. Porque nós não podemos reconstruir o que destruímos de forma como era. Nunca vamos poder construir. Temos que deixar o planeta melhor do que nós encontramos quando chegamos aqui. Somos apenas hóspedes, então, que sejamos gentis, amáveis e serenos com essa fonte criadora que é a Terra.
e grato por tudo que aprendemos e recebemos gratuitamente todos os dias. E eu digo para vocês que tudo que eu falo agora, nesse momento, não é somente o que eu aprendi com nossos entes mais velhos, por nossos mais experientes jovens. É também o que eu aprendi com vocês, o que eu aprendi com a ciência, o que eu aprendi com meus professores, com nossos professores, nossos professores, né? E que eu só tenho a agradecer esse aprendizado. E agradecer também ao professor, porque a sua exposição foi maravilhosa, né? Eu não quero romantizar muita coisa, mas quero falar como somos. É assim que somos, é assim que pensamos, é assim que praticamos, né? Se estamos na floresta, se estamos nos rios, se estamos na terra aqui a cultivar. E muitas vezes nós esquecemos de dar valor a isso e de falar o que eu estou falando agora. Muitas vezes nós esquecemos de falar aquilo que nós praticamos, aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. E nós queremos, de certa forma, compartilhar isso com todos vocês. E também contar com vocês para aprendermos cada dia mais. Sermos mais sábios e termos mais conhecimento. Agradeço a todos e espero ter ajudado. Muito obrigada, Jacélia, por partilhar a sua emoção conosco, né, do seu amor à terra e dos seus saberes, né? Foi um momento muito rico aí de emoção para a gente, porque a gente também acredita nisso, né? Então, assim, a partir de agora, a gente vai abrir, né, para discussão, conforme a gente colocou, né? As pessoas podem colocando suas questões no chat, ou mesmo se inscrevendo, né, para falar. A gente, enquanto o pessoal vai se preparando, a gente gostaria de destacar, né, que essa programação teve o apoio, né, além das faculdades, né, dos bolsistas de extensão, né? Então, a Alane, bolsista da professora Carla, a Fernanda, né, e os bolsistas que trabalham também comigo, né, o Bruno, a Érica, o Marcos, né, que apoiaram aí na divulgação dessa atividade, além, né, dos membros aí do grupo de agroecologia. Então, muito obrigado a todos, né, e agora a gente vai abrir, né, para a nossa discussão. A professora Carla, né, vai coordenar essa etapa aí do debate. Então, muito obrigada aos dois, né, convidados, foi incrível, né, muitas reflexões para nós, e um bom debate aí para todos. Obrigada, Maristela. Bem, gente, até agora apareceu algumas interrogações feitas pela professora Alcione, tá? Endereçadas à academia, né? A academia aqui é a universidade, né? Então, seria bom, bem, tanto a Josélia como tanto a Josélia quanto o professor Luiz Mauro tá aqui no chat, né? Então, ela faz algumas provocações, né, em relação às iniciativas mesmo dentro da universidade. Qual a presença da agroecologia dentro da universidade? Apenas disciplinas? Qual é a conduta e as práticas, né, na produção da ciência e na formação? E ela pergunta também sobre a agronomia, né, agronomia e engenharia florestal, como é que incorpora ou exclui, né, o debate da agroecologia nos projetos pedagógicos, né, nas pesquisas dos docentes. Quer dizer, como que a agroecologia, a partir da experiência de vocês, ela é abordada, tem presença dentro da universidade. Mauro, você pode Posso iniciar? Sim, Mauro. Bom, eu adorei a exposição, né, da Jocélia. Eu acho que fica bem claro, né, o que um amigo nosso de longas datas lá de Marabá, uma referência na região, Emmanuel Vanberg, dizia, e sempre fala que saber prático, saber popular é quente, né, tem sentimento, e o saber científico, infelizmente, ainda é muito frio, né. Eu acho que mostra um pouco a falta desse diálogo, e a presença
dos povos do campo nas universidades. A gente viveu um período riquíssimo. Na verdade, boa parte da educação do campo, etnoconhecimento, são frutos dessa possibilidade, né, de aproximação. Eu acho que são elementos fundamentais para essa mudança de atitude. Aí eu entro nas questões que a professora Alcione colocou, vou tentar tocar em algumas, né, nesse sentido de uma reflexão muito mais de minha parte, né, como eu vejo isso. Então, eu acho que, primeiro, não é que eu não acho que a gente precisa fazer, produzir academicamente sobre a agroecologia, não é isso. A única coisa que eu afirmo é que a agroecologia está muito mais na perspectiva das práticas concretas que os povos dos campos fazem, nos seus devidos territórios, e no movimento, esse movimento da política, de pensar a sociedade. O papel da ciência, a ciência não vai refletir, não tem como refletir sobre o conceito de agroecologia se não está próximo da realidade. Então, se não existe prática, não existe movimento, dificilmente vai existir uma reflexão da agroecologia que permita questionar, propor método, propor metodologia, de certa forma, rompendo com essa perspectiva muito disciplinar da ciência atual e da formação. Né? Então, eu digo isso porque, mesmo nas formações, aí eu vou falar um pouco da antigamente, da agronomia, porque a gente, de certa forma, entrou nesse processo para ajudar a conceber os cursos. Mesmo lá no INEAF, a gente não tem nenhum curso que tem o nome, a nomenclatura de agroecologia. Então, é mais uma preocupação nossa, um cuidado nosso. O que eu quero dizer com isso? Porque você hoje vê uma proliferação de cursos de agroecologia, disciplina agroecologia, ênfase em agroecologia, isso cumpre um papel estratégico, né? Mas está muito mais para fora da universidade, né? Como o atendimento de uma demanda social, do que com uma perspectiva de pensar um outro paradigma. Como diria Kuhn, eu acho que essas práticas, elas são importantes e elas deixam claro que a gente está num processo de ruptura, de anomalia desse paradigma. Ora, a gente faz ciência, publica, né, forma, orienta TCC, tese, dissertação, dentro dessa perspectiva disciplinar, mas criticando o paradigma. Isso é a crise do paradigma. Porque mesmo essa crise ela é aceita pelos pares. Né? Então, como eu dizia, esse é o primeiro momento de ruptura paradigmática. Ele pode vir a ser. Né? O problema que a gente pode correr é de método. Aí eu vou dar um exemplo. Hoje em dia, a agricultura, a lógica de agricultura, a forma de fazer agricultura que mais tem lucro na Europa é a agricultura orgânica. Aí a gente pode se perguntar, a agricultura orgânica é agroecologia? Depende. Eu posso fazer agricultura orgânica, eu posso ter um programa de agricultura orgânica para o Brasil, mas dentro da matriz energética do modelo agroindustrial, de simplificação, pode ter trabalho escravo. Então, não cumpre os princípios básicos da agroecologia. Né? O fato de ser só orgânico não me diz muita coisa do ponto de vista dos princípios. Né? Eu não posso afirmar que isso é uma perspectiva agroecológica. É apenas um estilo, talvez, mais verde de fazer agricultura. Mas eu não estou enxergando, eu não avalio os outros princípios de autonomia, de diversidade, de equidade social, né, a perspectiva ecológica. Então, de certa forma, a gente tem construído na academia. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem está no urbano, quem sem contato com a realidade do campo, é mais difícil fazer essa reflexão sobre a agroecologia e pensar criticamente a ciência. A gente acaba sendo muito mais receptor. Aí, para finalizar a intervenção sobre as questões que a professora Alcione colocou, eu vou falar um pouco da perspectiva de incorporar isso nos currículos. Quando a gente ajudou a conceber as formações de ciências agrárias em Altamira, Marabá, nos campos do interior, eu digo nós, o NEAF, a Carla faz parte ainda dessa parceria histórica, a gente tinha como elemento central estágios de vivência.
Muita gente nunca entendeu direito o que são os estágios de vivência. Ah, é custo a mais, é chato ficar lá, passar a semana. Na verdade, no fundo, é uma possibilidade quase única de quem tem uma lógica de vida urbana construir um referencial de realidade do campo. Porque eu digo para vocês, se sem um referencial de realidade do campo, a gente não consegue refletir sobre essa perspectiva mais ampla de agroecologia. Né? A gente não sai dos formatos tradicionais do paradigma atual. Era um pouco isso que eu queria colocar no momento. Josélia? Deu problema no... Josélia? Josélia não está entre nós. Agora. Ah, tá. Ajeitando o microfone. É que eu estou longe, eu estou 28 quilômetros da cidade, a internet às vezes dá uma caída meio básica. É normal. Eu vou falar um pouco do questionamento da professora, mas na questão assim de que ela falou como se faz a agroecologia dentro da academia, né? Fez vários questionamentos disso. E eu posso, assim, afirmar a professora Alcione que a gente vivencia, assim, isso. Não vou dizer na prática, porque na prática é quando você está tentando, mas sim, na academia se faz isso, porque quando a gente estava estudando, fazendo faculdade, e acabamos que aprendemos muito com todos os grupos étnicos que estavam junto, né? Então, isso para mim é fazer agroecologia na academia. Né? Eu aprendi muito com os indígenas, eu aprendi muito com os quilombolas, que são práticas de agricultura, mas que a gente, de certa forma, é diferente. Né? A gente planta diferente, a mesma espécie, mas de forma diferente. Por exemplo, eu aprendi com o Fernando lá de Marajó, um dos estudantes de Marajó, como plantar o abacaxi para que ele pudesse produzir mais rápido. Né? De que forma que eu fazia isso? Eu aprendi isso aí, na academia. Né? Então, eu acredito que sim, são passos ainda pequenos, mas que a gente faz sim a agroecologia e faz acontecer, né? Principalmente com esses cursos, né? Esses cursos, essas pós, que traz muita agricultura familiar, que traz muitos os grupos étnicos, né? A gente acaba que fazendo isso. E também posso até dizer para vocês que nas aulas que a gente teve prática, que teve algumas aulas aqui em casa, a gente acabou fazendo também essa prática de complementar, né? Aprendendo com os agricultores, com os quilombolas, com os indígenas que aqui vieram. Né? Então, isso para mim é direto da academia, né? Direto na academia e da academia. Né? Então, eu dou os parabéns que vocês estão pequenos passos, mas que isso está acontecendo. Obrigada, José. Acho que é isso, gente. Os nossos cursos, tem uns que até para manter uma disciplina de agroecologia está difícil, né? Você imagina a gente fazer um diálogo amplo, né, dentro dos cursos, dentro da faculdade, dentro da universidade, sobre a agroecologia, nessa perspectiva de mudança, né, de foco, mudança de paradigma, né? Mas eu acho que essa nossa iniciativa aqui, depois de tempos fazendo coisas assim muito, muito pontuais, a nossa perspectiva, Maristela, com Tatiana e com outros professores que vão se aproximando, né? Essa perspectiva com o INEAF, com outros colegas de outras universidades, é para a gente se fortalecer, né? Enquanto esse pensar, esse mudar, né, agroecológico, tá? Então, Alcione, eu acho que é isso, vamos construir isso junto, né? E aí nós criamos esse grupo que a gente está chamando de agroecossaberes, né? E aprendermos. Por mais que cada um tenha uma experiência aí, uma trajetória de vida, né, de pesquisa, de formação,
mas a agroecologia sempre será esse espaço da construção junto. Não adianta eu, Maristela, Mauro, cada um ter a sua visão. Né? E esse que é o grande desafio. Né? Tem aqui algumas perguntas, algumas endereçadas especialmente, né? Vou colocar aqui, primeiramente, a pergunta da professora Maristela, endereçada para a Josélia, que ela pudesse relatar um pouco a experiência dela com o cultivo de plantas medicinais e alimentícias, não tradicionais, né? Um pouco dessa experiência dela. E temos perguntas também, a Maristela, ela pedindo um pouco para o Mauro relatar a expansão da agroecologia no Estado e as articulações nacionais. Ele falasse um pouco sobre... Ele falou da aba, né? Mas parece que todo mundo sabe o que é a aba, então um pouco falar dessas articulações da agroecologia em nível nacional. O professor Miqueias, a gente poderia acrescentar essa pergunta aqui do Miqueias, ele está pedindo um pouco para uma reflexão, quais os desafios para a academia ampliar a reflexão e ações em agroecologia nessa conjuntura política que não reconhece a importância do campesinato para a promoção de um desenvolvimento mais sustentável e solidário. Né? Então, temos aqui um tema para uma palestra, mas vamos ficar nessas questões direcionadas para a Josélia, da experiência dela, e do Mauro, dessa perspectiva do nacional e do Estado, e o Miqueias falando dessa dificuldade, né, de reconhecimento do próprio campesinato, enquanto essa promoção do desenvolvimento sustentável e solidário. Tá bom? Josélia, você quer começar? Sim. Posso? Tá me ouvindo? Estou me ouvindo. Ok. Então, vamos lá. Falar um pouco da experiência do cultivo das plantas medicinais e alimentícias terapêuticas, né, medicinais. Também é um aprendizado, um saber que é passado de geração por geração. Né? Nós sabemos que no nosso antepassado não existia farmácia, né? Não existia já os comprimidos prontinhos para a gente tomar. E os nossos antepassados, eles se autocuravam, né? Eles faziam a sua própria cura através dos recursos da natureza. Então, são experiências passadas da minha avó para minha bisavó, para minha mãe, para mim, para minha irmã mais velha, para mim, e assim já vai passando para os filhos, netos, né? Então, são também experiências muito gratas, né? De saberes que a gente vai aprendendo aos poucos, não só com a família da gente, mas também com as pessoas da comunidade, com as pessoas das outras comunidades também, né? E como eu exerço o trabalho de terapia, né? E a gente é muito procurado, assim, para fazer esse tipo de trabalho com as plantas medicinais, né? Que nós chamamos também de ervas, né? São as ervas medicinais, né? E alimentícias. E aí a gente acaba que todas as pessoas têm o seu canteiro de cultivo das plantas medicinais e também da nossa horta, né, daquilo que vai serve para a nossa alimentação, porque a maioria também das plantas que são medicinais, elas são alimentícias, né, e a gente também aprende isso, né, nós podemos nos curar comendo, né, nos alimentando com aquelas ervas, né? Isso também a gente aprendemos com os nossos antepassados e aprendemos agora porque a própria mídia já gera isso, né? O que você pode comer que te cura, né? E temos muito essa prática de não comprar muito medicação, né? Mas de usar aquilo que a natureza nos dá. Só para vocês terem um pouco assim da noção de como isso é tão importante para nós, e todas as pessoas da minha família, quase todas, né, eu não peguei, né, foram contaminadas com Covid. E todas se curaram com as plantas medicinais.
né, com remédio natural, todas. Né, foi feito o teste também, né, não foi feito o teste de laboratório, alguns fizeram depois para realmente confirmar, mas foi feito o teste, né, a partir do bioenergético, porque nós sabemos que tudo que rege o nosso planeta é energia, nós somos energia, que está em nós energia, tudo que tem ao nosso redor é uma energia, que através dessa energia eu posso me curar, e posso curar os que precisam. Né? Então, está dando muito certo essa questão aí do vírus, né? Da cura do vírus através desses produtos naturais. Né? A gente tem muito a agradecer à Mãe Natureza por isso, por termos esse conhecimento e podermos repassarmos às outras pessoas e ajudar nesse momento. Né? E aí a gente continua cultivando, né? Cultivando as nossas espécies medicinais, cultivando as nossas espécies alimentícias. E especialmente as alimentícias, elas são geralmente as mesmas que curam alimento, né? Geralmente a gente faz esse trabalho de saber, eu vou plantar aquilo que vai me alimentar e me curar. Né? A gente sabe que a alimentação é parte maior e fundamental da nossa saúde. E isso vem dos nossos antepassados, né? Assim como nós fazemos o trabalho com as plantas, né? Por exemplo, o que eu posso ter de planta dentro de casa que traga mais oxigênio, que limpe o oxigênio do ambiente. Também trabalhamos muito com isso, aprendemos muito com os nossos antepassados, os nossos mais idosos. Essa questão de qual o poder, falo o poder, de cura que cada planta traz consigo. E qual eu posso ter dentro da minha casa ou fora. Então, a gente tem... É um assunto muito, assim, grande, né? Que a gente pode estar em outro momento conversando sobre isso, mas é de suma importância. De suma importância para os povos e comunidades tradicionais. E que a gente coloca à disposição de todos que precisarem, quiserem, né? É isso. Mauro. Posso? Bom, eu vou tentar responder as questões aqui um pouco da minha leitura, né, que a Marcela coloca, o Miquel e o Marlisson. Mas antes, queria abrir um parênteses e queria mandar um abraço muito forte para a Ilse. Saudade, olhei a Ilse assistindo aí, quietinha. Saudade do povo, Ilse, um abração. Se cuidem. Então, em relação ao que o Miquel colocou, eu vou tentar juntar um pouco a minha reflexão com o que a Maristela coloca, essa questão da ampliação dessas redes de agroecologia, né? Porque desde 2003, no Brasil, foi criada a Associação Brasileira de Agroecologia. E 3 anos antes, a gente já tinha a Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. A ANA estava muito mais nesse debate, ela faz muito mais o debate dos conhecimentos práticos com os agricultores. E a ABA se propõe no desafio de pensar a ciência na agroecologia, no Brasil, em diálogo com a América Latina e com outros continentes. Desde 2003, a gente viveu também um período onde a agenda da agroecologia ficou muito próxima do diálogo com o governo federal, né? Talvez, na maioria dos casos, dos entes federados, os estados não se aproximaram muito dessa agenda. Então, os movimentos sociais, assessorias, instituições de ensino, de pesquisa, que debatiam e construíam essa perspectiva agroecológica, estabeleceram um diálogo e foram propositivos. Quero dizer que, nesses últimos 15 anos, amadureceu muito esse debate sobre agroecologia na educação, na diversidade, na perspectiva de mercado, na produção de conhecimento, no diálogo de conhecimento. Quando a gente chega de 2016 para cá, essa agenda praticamente é deixada de lado. Né? É bem claro para todo mundo que o orçamento foi pensado para as políticas estruturantes que foram construídas com a sociedade, com o movimento agroecológico no Brasil. Aí eu estou falando da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Eu estou falando dessa política que incorpora a PNAE, Anaté, incorpora todas essas políticas do campo
com o interesse em priorizar a agricultura familiar. Isso é colocado de lado. Então, mas, por outro lado, o governo federal promove uma fratura, né, com os entes, com os estados da federação, né, da República. Por que eu estou dizendo isso? É porque, primeiro, isso eu coloquei no outro debate, quando perguntaram se, na atual conjuntura política, e essa perspectiva difícil da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, não estão sendo implementadas, muda alguma coisa na agenda da agroecologia? A gente afirma que não. A agenda da agroecologia nacional é a mesma. Muda um pouco as estratégias. A gente não tem o diálogo próximo que tinha com o governo federal hoje. Por outro lado, tem uma possibilidade, aí é muito mais da iniciativa dos estados, de estabelecer o diálogo com o governo estadual, o governo municipal, porque a agenda está aí, a agenda está colocada. Se vocês perceberem, existe uma rede nacional de núcleos de estudos em agroecologia que é muito forte, são quase 200 núcleos de agroecologia. Eu não sei se em Altamira vocês conseguiram consolidar o núcleo. Esses núcleos de agroecologia não estão só funcionando dentro de cursos das ciências agrárias, são vários campos de conhecimento que estão criando esses ambientes. São ambientes onde o protagonismo da juventude, dos estudantes é muito grande, tem núcleos que agricultores participam, lideranças participam, pesquisadores, professores, técnicos de assistência técnica. Então, o que a gente acha é que, primeiro, esses núcleos, esse ambiente, ele é altamente estratégico para a gente discutir e propor diálogo com o poder público local, municipal, estadual, para a gente garantir algumas agendas. Aí eu vou falar especificamente da pesquisa. Se a gente perceber, desde 2018, a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado, não lança um edital. Não tem uma política de investimento em pesquisa, muito menos para a agricultura familiar, para a educação do campo. Não tem uma política de pesquisa. Cabe à sociedade se colocar e levantar essa demanda, né? Então, tem várias formas e várias estratégias da gente pensar essa perspectiva. Agora, tem que sair um pouco, né? O problema é que a pandemia, de certa forma, nos limitou esse ponto de vista físico. Mas tem que ter mobilização. Eu acho que nós temos quadros muito importantes. A região norte conseguiu uma dinâmica de reflexão sobre a ecologia super forte. A gente foi capaz de sediar e organizar o Congresso Brasileiro de Agroecologia em 2015, que foi tomado como uma referência em termos de metodologia, de abordagem. Então, a gente tem uma rede muito interessante. Agora, a gente tem que se conectar. Eu acho que um desafio grande para o campus de Altamira é justamente consolidar essas conexões, essas redes, com essa rede nacional de núcleos, onde nessas redes também tem as relações com os movimentos sociais, com instituições de pesquisa, com ONGs, etc. Então, tem essa agenda política, de política de Estado do município e do Estado, que é importante entrar nessa discussão. Tem uma perspectiva da própria universidade, que a universidade tem que deixar mais claro a importância dessa perspectiva de discutir, de internalizar, seja os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, quanto os princípios da agroecologia, a valorização dos povos do campo, né, das águas, da floresta. Então, assim, um pouco tocando no que o Miquel coloca e da professora Maristela, é um pouco a perspectiva que a gente enxerga, pelo menos a minha leitura. Eu queria só aproveitar e pegar a questão do Madison, de dizer o seguinte, ele coloca, né, essa coisa, se é possível um mercado competitivo que permita, né, o protagonismo das lógicas familiares. Eu primeiro queria dizer que, bom, isso é um desafio, né, mas, por outro lado, o mercado é uma construção social. A partir do momento que o mercado deixa de ser uma construção social, a gente tem um problema, né?
Eu quero dizer com isso que as experiências que vêm sendo construídas nessas redes agroecológicas têm permitido pensar em produção de escala, mas não é a escala do mercado, uma escala individual, é a escala coletiva, de cooperativas, de comunidades, pensar em economia social, servindo cursos de comercialização, as feiras da agricultura familiar. Então, essas experiências elas estão surgindo. O grande problema, que eu digo que é o grande desafio da academia, é realmente entender e compreender esses fenômenos. O mercado é um fenômeno social. Se ele funciona concretamente numa escala menor, é nosso dever, é nossa obrigação, enquanto academia, entender que a realidade traz, de novo, como estratégia. A gente, como acadêmico, não tem a obrigação de se fechar numa sala e arranjar uma solução mirabolante, modelo que vai servir para todo mundo. Então, eu estou colocando isso mais no sentido de que o nosso desafio é do diálogo mesmo. É possível, é possível. Agora, lógico que conhecimento é poder. E a gente está falando, efetivamente, de uma disputa de poder, né? Que se dá dentro da universidade, se dá dentro dos cursos, se dá na esfera municipal, se dá na esfera do território. Então, precisa entrar nesse debate, precisa entender, compreender como é que isso funciona, para a gente poder realmente ter uma compreensão mais ampliada, né, e pensar a agroecologia como subacadêmica. Se a gente não sair da academia, da universidade, para tentar compreender a agroecologia, fica mais difícil a gente compreender. Era um pouco isso. Obrigada, Mauro. Você já respondeu a última pergunta que tinha aqui, né? E a gente gostaria de fazer uma finalização com as considerações finais de vocês, tá? Eu acho que não tem mais nenhuma questão aqui colocada. Só um minutinho, falar só um minutinho. Sim, mas... Eu queria só chamar a atenção do pessoal, né? Porque talvez muitos não estejam consultando o chat, né? Para se atentar para aqueles que ainda não acessaram, né, a lista de presença, né? Como houve o problema nas primeiras, agora o professor Marcelo informou, né, que já está ok. Então, assim, aqueles que estão assistindo e ainda não acessaram a lista de presença, é super importante, né, acessar e colocar os dados direitinho, o e-mail, para a gente poder depois disponibilizar os certificados, tá? Só um aviso, desculpa a interrupção, que ainda tem esse tempo, né, para algumas pessoas podem não ter acessado ainda a lista de frequência. Obrigada. Obrigada, Maristela. Então, o nosso tema é esse desafio, né, do reconhecimento dos saberes, do diálogo dos saberes, da construção do conhecimento científico, das diferenças dessa construção, né? Então, seria bom se vocês pudessem fazer uma finalização nesse sentido, tá? Porque, lógico, quando a gente fala em agroecologia, é uma demanda imensa de muitas coisas que estão relacionadas, né? Então, como é que a gente discute aí a ciência? A Josélia falou ciência, saberes tradicionais é ciência, né? Mauro coloca, sim, há diferenças, né? Mas na metodologia, determinados aspectos, como é que vocês façam, assim, as considerações finais de vocês, tá? E muito obrigada, viu, desde já, pela participação. Depois a gente volta a agradecer. Mauro? Posso? Não, então, é só reforçar um pouco nessa perspectiva, né, de que a grande mudança que eu vejo em relação a se pensar a ciência, eu digo uma ciência tropical, um paradigma da ciência tropical. Esse é o grande desafio, né? Nos é imposto uma maneira de viver em sociedade que é muito mais de uma sociedade fria. E a gente, de certa forma, e meio que passivamente, aceita padrões que não tem nada a ver com a nossa realidade, né? A nossa sala de aula, se não funciona a climatização, não tem aula, né? Mas a gente não vive numa perspectiva de uma habitação, a gente não pensa na construção, numa adaptação para a região amazônica.
né? A gente acaba copiando certos modelos de vida, né, de consumo, que estão muito distantes da nossa realidade. Eu acho que isso é uma grande dificuldade. E isso também serve quando nós pensamos em ciência, né? A gente acaba não tendo muito protagonismo, ou não se dá o protagonismo de produzir um conhecimento essencialmente amazônico. Agora, com esse formato de pesquisa, com essa formação disciplinar que nós temos, sem o diálogo com os povos do campo, fica muito mais difícil a gente ampliar um pouco essa perspectiva de formação, né? Fica difícil a gente entender quais são as reais demandas do campo na Amazônia. Então, o que eu queria dizer era um pouco isso. A ciência tem um papel importante, né? Mas a gente tem que ter muita clareza para quem que a gente vai fazer a ciência, né? Com quem a gente vai fazer essa ciência. Sabendo que a ciência, ela também pode ser a simples valorização de um saber tradicional, né? E nessa perspectiva, hoje, dentro do paradigma, eu acho que o papel inicial, fundamental da agroecologia é compreender esses fenômenos da agroecologia como movimento, compreender as práticas que os povos tradicionais aprenderam secularmente, como é que se dá essa relação com a natureza, para a gente criar outras bases de pesquisa, né, outros métodos, para realmente estabelecer esse diálogo. Eu acho que a Jocélia traz um elemento importante, né, porque ela, de certa forma, consegue transitar entre um diálogo de saberes tradicionais, pela própria vivência, e também entra nesse debate, né, de certa forma, com a ciência normal, um risco, né, mas ela consegue fazer uma construção acadêmica sem desvalorizar, né, sem invisibilizar o seu conhecimento tradicional. Mas como é que a gente faz com o maior contingente da população urbana que não conhece a realidade do campo, né? E são eles que elegem os prefeitos, os governadores, são eles que pesam realmente, quando a gente vai definir quem são os gestores, os tomadores de gestão. Então, eu finalizo dizendo isso. Eu acho que formação, ciência, sem proximidade com a realidade, com os saberes contextualizados localmente, estão muito distantes dessa possibilidade de construir uma ciência numa perspectiva agroecológica. Esse debate, ele não é um debate que se esgota, né? A gente também amadurece, repensa algumas concepções, né? Algumas certezas. Eu tenho feito isso há um bom tempo e tenho certeza que vou mudar muito ainda a minha maneira de ver, porque toda hora a gente aprende com a realidade. Aí eu queria aproveitar, agradecer imensamente o convite, a participação. É uma pena porque a gente acaba aprendendo um pouco com quem está assistindo, né? Porque a gente não tem a possibilidade de uma interação com todos. Mas eu garanto a vocês que a gente aprende muito com isso. E eu tenho certeza que esse ciclo de debates ele vai trazer uma trajetória de amadurecimento, né, de interesse fundamental para a gente pensar nessas questões relacionadas aos povos tradicionais, à agroecologia, a importância da educação do campo como uma demanda desses povos tradicionais, essa leitura da perspectiva do etnodesenvolvimento e a importância das outras formações, sejam formações disciplinares, as ciências exatas e humanas. A agroecologia não é um curso. A agroecologia ela tem que ser debatida em todas as disciplinas, em todos os programas, os projetos, os PPCs dos cursos. Ela não precisa estar escrita, a agroecologia. Ela tem que estar no debate dos seus princípios. Então, assim, eu encerro a minha participação. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Muito obrigada,
Val, a gente que agradece de coração a tua participação. Josélia? Uhum. Vou ouvindo, Josélia, pode falar. Sim, tá certo. Dentro da fala do professor, sabe, o que eu ouvia muito quando a gente estava nas salas de aulas é que, assim, a gente chegou até aí para buscar conhecimento, trazer conhecimento, mas também para levar. Acontece que quando a gente chega na academia, a gente não sei se a palavra certa é acolhido ou é visto, não sei se essas são as palavras certas que eu quero dizer agora, de forma muito seca, sabe? É como se a gente levasse o mundo ao nosso, para ser compartilhado e que isso, às vezes, é recebido de uma forma muito seca, né? A gente falava tirava a forma das salas de aula, né? A gente ainda tem muito essa coisa padronizada, né? Porque quando nós viemos das comunidades, das florestas, dos povos e das águas, aonde quer que a gente more, a nossa sala de aula é a natureza. Então, é algo mais aberto, posso dizer, grandioso, que nada é limitado, né? Que temos o ar, a água, tudo ao nosso redor que nos ensina. E quando a gente chega na academia, dentro de uma sala quadrada, como se é a mesma coisa que o governo fez com a gente, quando ele pegou as nossas terras, né, e dividiu em lotes, né, nesses quadrados burros, que nós chamamos, que são os lotes, os pequenos lotes, que antigamente a terra era nosso território. Nós podíamos morar, nós podíamos caçar, nós podíamos ir atrás das plantas medicinais em todo o território, que de repente o governo veio, vou fazer as rodovias e transformou o nosso território de caça, de pesca, de busca de plantas medicinais nesses quadrados. Não sei se vocês vão conseguir me entender. É assim que a gente consegue enxergar a academia, às vezes. Como se quando nós chegamos aí, nós somos colocados dentro de um quadrado bem parecido. Né? E que isso nos limita. Não sei se vocês conseguem entender, mas isso limita. Né? Por mais dos grandes conhecimentos que a gente tem com vocês, os professores e com os colegas, mas a gente se sente limitado ali. Então, um dos grandes desafios, que a Carla falou muito em desafios, que a gente deve fazer, já que falamos em agroecologia, já que falamos dos povos e comunidades tradicionais, e dos saberes e da importância de todos esses saberes, é como mudar isso. Como fazer uma academia diferente, não padronizada. Isso é um grande desafio, porque eu sei que as coisas são tudo pré-estabelecidas. Né? A política é algo pré-estabelecido. Né? Tudo tem que ser padrão, tudo tem que ser um prédio igual. Então, esse é um dos conceitos que deve mudar na academia. E, assim, ter mais envolvimento mesmo, ter mais aulas de campo, mais participação das comunidades, principalmente das pessoas mais velhas, que têm muito que ensinar, né, já que a gente está falando, esse é um grande desafio, trazer essas pessoas ou ir até nessas pessoas, para estar aprendendo o que eles têm a ensinar e também levar conhecimento, porque é uma troca, a gente sempre aprende, a gente sempre ensina, não existe o sabe tudo e o sabe nada, né? E a natureza, ela nos ensina que não existe esses conceitos, né? Então, a gente o nosso pensamento ele é mais livre, assim, porque a gente aprende com a natureza que tudo acontece de forma que tem que acontecer, né? E a gente vai seguir nesse curso. Não é que a gente fique parado, não é que a gente seja uma coisa, agora está boiando, não. A gente está aprendendo cada dia. Então, eu acho que um dos grandes desafios é isso, deixar de ser essa forma seca de ser acadêmico, né?
e ser mais aberto, por mais que já seja aberto, por mais que tenha cursos, por mais que tenha professores que vivenciam, que são agricultores também, mas ainda é muito seco essa forma de fazer academia, né? E esse é um grande desafio que todos nós temos, né? Tanto vocês que estão aí desse lado, como nós que estamos aqui vivenciando. Por mais que a gente esteja estudando, mas a gente retorna e está vivenciando a nossa forma de aprender, de fazer ciência, de ter conhecimento. E uma das coisas também que eu achei muito legal quando a professora falou lá no começo que a universidade lá de Minas Gerais, né, está dando autoconhecimento desses saberes, o que nós podemos fazer aqui na Amazônia brasileira, aqui na Transamazônica, aqui no solo sagrado do Xingu, para que isso também seja reconhecido. E de que forma isso deve ser reconhecido, né? Porque para além de povos, das comunidades tradicionais quilombolas, nós temos povos, né? Nós temos nove povos, 9 etnias indígenas. Então, é um alto grau de conhecimento que o solo sagrado do Xingu tem. E que a academia, por si só, deve estar buscando isso, né? Deve estar enriquecendo, se enriquecendo com esses conhecimentos, né? Porque a gente já perdeu muitas etnias dessas, já foram extintas e que podem ainda ser extintas, e a gente perde muito quando isso acontece, né? Então, esse é um grande desafio, né? Eu agradeço muito por ter participado. Eu sempre pensei de certa forma, eu quero conhecimento para levar para o meu povo, mas eu não quero perder a forma de como eu fui, nós não chamamos de educada, né? Não é forma como eu fui educada, que é assim que a gente fala, mas aqui nas comunidades a gente não fala isso, a forma como eu fui obtendo conhecimento através dos nossos antepassados. Eu não posso me permitir perder isso, né? Então, na minha fala, nas minhas ações, em tudo, aonde eu estiver, em tudo que eu fizer, sempre vai ter essa grandeza, né, de saberes, assim como vocês têm a grandeza de conhecimento de vocês, que é muito importante para nós, que a gente só tem a agradecer, que tem pessoas que se colocam à disposição de fazer esse debate, de fazer acontecer essa ciência, né, de ser a agroecologia, né, porque a gente acaba, quando a gente faz, a gente se torna, né, de forma correta, de forma justa, de forma viável. Então, eu tenho que agradecer vocês, ao professor, né, um discurso muito legal, aprendi bastante, né, e que estamos aqui à disposição sempre que precisar, né, mas do jeito que somos e como somos, né, nunca vamos deixar de ser quem somos, né. E é isso é importante para nós. É isso aí, muito obrigada a todos que estão participando, né, foi um grato momento que a gente agradece, somos gratos por tudo isso e somos gratos também pelo grande Criador que nos permitiu ter esse momento, né? E especialmente pela grande Criadora e gestora que é a Mãe Gaia, que é a nossa Mãe Terra. Obrigada por tudo.